Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim para fazer a videoaula com vocês do assunto de história, o tema é Todos têm a sua história. Vamos falar um pouco sobre a história da vida. Todo mundo tem a sua história de vida, né? Todas as pessoas, elas têm uma história de vida para contar. E nessa história de vida, cada uma é diferente da outra. Ninguém tem a história de vida igual a de ninguém. E na história da nossa vida, muitas coisas fazem parte dela. Muitas pessoas fazem parte da história da nossa vida, né? O nosso pai, a nossa mãe, os nossos parentes, os nossos avós, tios, primos. E a nossa história não é feita só de pessoas. A nossa história também é feita de lugares, que são os lugares onde acontece a nossa história. Todo lugar que você passa, onde você vive, o lugar da sua casa, a sua escola, o lugar que você gosta de ir, todos esses lugares são lugares que fazem parte da sua história. Sempre tem uma história para ser contada nos lugares aonde você passa. Então, a nossa história ela é composta por paisagens e por personagens. Personagens são as pessoas que fazem parte da nossa história, as pessoas que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, nosso pai, nossa mãe, como eu falei, né? A nossa avó, o avô, os primos, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim. Todas as pessoas que fazem parte da nossa história, elas são os personagens da nossa história. E as paisagens são os lugares aonde a nossa história acontece. Como eu disse há pouco, a nossa casa. Eu morava em uma casa, hoje eu moro em outra casa. Com certeza eu tenho histórias para contar desse lugar, né? O parque onde eu gosto de ir, o lugar onde eu gosto de visitar, de sair, de passear, de viajar. Todos esses lugares são as paisagens aonde a nossa história acontece. A nossa história ela começa do amor entre o nosso pai e a nossa mãe. Eles se amam e decidem amar um filho quando assim querem tê-lo. Então, muitas vezes o amor entre o pai e a mãe, ele acaba, mas o pai e a mãe nunca deixam de amar o seu filho, independente de que o amor entre eles tenha acabado. A sua história, ela começa muito antes de você nascer. Desde o momento que a mamãe descobre que você está na barriguinha dela, ali sim começa a contar a sua história. Então, ela fica na expectativa de se vai ser menino, se vai ser menina, e que como vai crescer, que chuta na barriga, e que quando o papai canta, você mexia, quando a mamãe fala, você respondia com chutinhos na barriga dela. Então, assim, são várias as histórias que tem, mesmo antes de você ter nascido. As experiências que a mamãe viveu e o papai também, né? Tudo que foi feito para preparar para a sua chegada. Então, a sua história começa antes mesmo de você nascer. Mas depois que você nasce, você passa pelas fases da vida, não é isso? Então, assim, a primeira fase da vida que você passa é chamada de primeira infância, que é o momento que vai de 0 a 3 anos de idade. Você passa pela primeira infância. É o momento da sua vida onde você precisa de muitos cuidados. E todos da família se envolvem nisso. No cuidado, nas vacinas, nos remédios, nas medicações, tudo que você precisa ter para crescer forte e saudável. A segunda fase da sua vida vai dos 3 aos 7 anos, é a fase que você está vivendo agora. Então é uma fase de muitas descobertas, de muitas coisas que você aprende e de muitas coisas que você ainda tem para aprender. Então essa é chamada de segunda infância. A partir dos 7 anos até a adolescência, nós temos a terceira infância, que é uma fase também de muitas descobertas, de muitas coisas que você vai perceber no seu corpo, as mudanças, e também na sua história de vida. E a partir dos 12 anos, né, até os 18 anos, você passa para a juventude, né? Você
começa a fazer parte quase da fase adulta, né? Então, dos 18 anos em diante, você está na fase adulta, né? E logo depois a fase adulta é que a gente vem para a terceira idade, né? Que também pode ser chamada de velhice. É quando a gente fica lá, ó, bem longe, bem velhinho. Então, essas são algumas fases que a gente passa pela nossa vida. Então, lembre-se, da sua história, você é o principal personagem. Então, faça a sua história de vida bonita. Viva essa infância que vocês estão vivendo agora. Aproveite cada momento, brinque, estude, se dedique, pense em coisas boas, ame os seus pais, ame a Deus sobre todas as coisas, obedeça aqueles ensinamentos que os pais de vocês passam para vocês, que eu tenho certeza que depois de Deus, as pessoas que mais nos amam na nossa vida são os nossos pais. Então, que vocês curtam essa fase da vida e que as outras fases que vierem, vocês já vão ter sabedoria, vocês já vão ter discernimento e vão viver e crescer e ser homens e mulheres de bem, pessoas que vão transformar essa sociedade. Então, eu tenho um desafio para vocês hoje. Que tal vocês perguntarem aos pais de vocês sobre a sua história de vida, aquela história que você não lembra? Desde da barriga aos 0, 3 anos, como foi a minha infância, como foi a minha primeira infância, quais foram os fatos importantes que aconteceram. Fique sabendo um pouco mais sobre a sua história, vai ser muito legal, você vai ver. Eu fico por aqui hoje, até mais. Beijo!